Boa tarde, galera ligada no Conexão Vestibular. Eu sou o Chico Vilela e vou comandar o programa pelos próximos 5 blocos, junto com a Raíssa Torres nas redes sociais. Boa tarde, Raíssa. Como que tá a movimentação na internet? Boa tarde, Chico. Boa tarde você que está nos assistindo, pais de alunos, alunos que já terminaram as provas. Bom, você que está curtindo esse domingo aí na casa da vovó, almoçando, curtindo uma piscininha nesse calor que tá merecendo, corre nas redes sociais da PUC TV, no Facebook e no Instagram, PUC TV Minas, e na PUC TV no Twitter. Bom, eu vou ler alguma enquete que a gente postou aqui. Quando você está fazendo uma prova e se depara com uma questão difícil, qual que é a melhor saída? Gastar todos os neurônios ou pular por uma questão e deixar aquela por último? Bom, o Paulo Mangerotti falou, pular para a próxima, às vezes mudar o tema, se for de exatas, refrescar a cabeça na humanas e depois voltar. Parece, né, Chico, que a galera tá falando assim, não, vou refrescar um pouquinho a cabeça na humanas, que é um pouco mais fácil, voltar para exatas, daquela calcular. Exatas é sempre mais tenso. Eu lembro que quando eu fiz vestibular, a prova de matemática, eu não gosto nem de lembrar como que foi. Por isso que eu fiz jornalismo, né? Acho que é o caso de todo mundo aí da comunicação, né? A comunicação dá uma fugidinha de exatas, mas você que é ótimo em exatas, vai lá, refresca a cabeça nas exatas e depois vai para humanas. E o Daniel Lacerda falou, pula para a questão, já que não podemos perder tempo durante a prova, não cansar a cabeça também é bom. Algumas dicas aí dos alunos, Chico. Muito bom, Raíssa, muito obrigado. Agora nós vamos lá com a Gabi Garcia, tá com o Rui Brando dos Reis, lá na portaria principal do Coração Eucarístico. Oi, Chico, boa tarde. O clima está muito seco, os termômetros já passam dos 30 graus e as garrafinhas de água são fundamentais para os alunos que estão fazendo a prova neste domingo. Quem nos conta um pouco mais sobre as altas temperaturas em Belo Horizonte é o professor Rui Brando dos Reis. Professor, calorzão que é esse? Qual a previsão para o restante dessa tarde de domingo? Olha, estamos prevendo ainda muito sol ainda para as próximas horas. A temperatura máxima hoje na capital deverá ficar entre 37 a 38 graus. Podemos bater um recorde histórico dos últimos 100 anos aqui na região metropolitana. E há a possibilidade de chuvas isoladas no final da tarde e início da noite. E a umidade está baixa? A umidade relativa do ar está em estado de alerta, abaixo de 20% na região metropolitana. E podemos esperar que essa umidade melhore durante essa semana? Podemos sim. A partir de terça-feira, com a chegada de uma frente fria vindo do sul do Brasil, há a possibilidade de pancadas de chuvas na região metropolitana, boa parte de Minas Gerais, uma melhora da umidade relativa do ar e também vamos ter uma queda da temperatura do ar. E a seca está preocupando todo mundo. A gente pode esperar uma chuva? Como é que é a previsão? Olha, essa chuva que vai acontecer na terça-feira vai ser associada a uma massa de ar polar, então vamos ter mais uma ligeira queda de temperatura. Estamos esperando um volume de 10 a 20 milímetros, então muito poucas chuvas. Infelizmente, chuvas significativas no estado somente no mês de dezembro. E você acha que a questão da seca pode ser uma questão do vestibular desse ano? Olha, com certeza. Isso está associado também à questão da mudança climática, né? Que é um dos assuntos do momento e é o que nós estamos vivendo agora neste momento, né? Tá ótimo. Obrigada, professor. Gabriela Garcia, Conexão Vestibular. Valeu, Gabi. A partir de agora, vou mostrar uma importante área da universidade, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Os cursos são oferecidos pelo Instituto de Educação Continuada e o aluno tem a opção de fazer a especialização presencial, master ou programa de desenvolvimento profissional. São 19 áreas ofertadas: artes, ciências da religião, ciências sociais, comunicação, contabilidade, design, direito, economia criativa, educação e letras, enfermagem, engenharia e arquitetura, filosofia, gastronomia, gestão, informática e tecnologia, meio ambiente, moda, psicologia e saúde. Para fazer a inscrição, o aluno deve preencher uma ficha disponibilizada na secretaria do IEC. Você acompanha agora as curiosidades de um estudante de jornalismo que embarcou no Velho Oeste americano. Luiz Felipe Salgado ficou por 6 meses na cidade de Albuquerque, a região que já pertenceu ao México e foi anexada pelos Estados Unidos em 1891. Mantém até hoje traços típicos da cultura e da culinária latina. Confira. Oi, meu nome é Luiz Felipe e eu fui de Malicuia para Albuquerque, nos Estados Unidos.
era até engraçado porque na aula, durante as aulas que eu tinha na universidade, eu conseguia entender perfeitamente tudo que os professores falavam. Que eles falavam mais devagar, sem sotaque. Agora, quando algum aluno, alguma pessoa da minha sala vinha conversar comigo, eu já tinha que pedir para repetir, porque eles falavam meio embolado, meio com sotaque, e era um pouco difícil de entender o que estavam falando. Com relação a outros aspectos também, a adaptação na cidade, no começo foi um pouco difícil, mas depois eu fui me ambientando e me acostumando mais. Por exemplo, com relação ao clima, eu cheguei lá no período de inverno, então Albuquerque estava muito frio. Lá, como é na região desértica, no período de inverno faz muito frio, venta bastante, e no período de calor também aí inverte, faz muito calor. Outra coisa é com relação à alimentação lá, que como antes aquela região lá pertencia ao México, então ela tem muita influência ainda da área do México. Principalmente o povo, tem muito mexicano lá, a comida, muita coisa com pimenta, muita coisa burrito, quesadilha, muita coisa baseada no México, assim. Então, a alimentação de lá, dificilmente você às vezes pensava que você estava nos Estados Unidos com relação à alimentação, que era muita coisa até mexicana, bastante influência mexicana. Um dos pontos mais legais também de Albuquerque é com relação à arquitetura, porque como a cidade antes pertencia ao México, lá no extremo oeste hoje dos Estados Unidos, ela tem muitas casas que ainda elas mantêm bem aquele estilo que a gente vê em filme de faroeste, de bang bang. E a própria universidade, grande parte dos prédios dela, o próprio prédio de jornalismo era dessa forma. E tinha até uma área da cidade que é chamada Old Town, onde eles preservaram toda essa arquitetura, com alguns bares, uma igreja, tudo bem nesse estilo, bem do período do século XIX, início do século XX, quando o estado estava ainda se integrando ainda aos Estados Unidos, mas ainda com aquela forte influência mexicana. Um ponto legal também da universidade é a forma como que eles dão importância e tratamento para o esporte. Qualquer tipo de esporte. O futebol americano, o basquete, claro, esses principalmente, basquete, beisebol e futebol americano, lá tem grande incentivo. E até mesmo para Albuquerque, que é uma cidade pequena, a gente ia no estádio assistir os jogos lá do time da UNM e era uma coisa assim muito grande para a universidade, que não estava em nenhuma grande liga, que não estava disputando grandes campeonatos, e era uma coisa muito grandiosa. E a forma como que eles tratavam também os alunos que praticavam o esporte, que eram na universidade, isso era muito bacana e que eu acho que seria até interessante se a gente seguisse nos mesmos moldes. Albuquerque e até outras cidades que eu fui, igual São Francisco, Los Angeles, San Diego, tudo lá tem que fechar às 2 da manhã. Então, independente se você está numa balada, se você está num bar, vai dando 1h30, 15 para as 2, eles acendem as luzes e vão mandando você embora, porque eles têm que fechar. E até as próprias festas assim que tinham em casa, como a gente estava lá lidando com universitária, a gente praticamente todo final de semana tinha festa para a gente ir. E até as próprias festas, elas começavam cedo, em torno das 10, 11 da noite, e não acabavam tarde. No máximo 3 da manhã, 2 da manhã, não é muito igual aqui o Brasil, que começa e não tem hora para acabar. E Albuquerque agora, por causa da universidade, é uma cidade que está recebendo muito intercambista. Então tem gente de todo lugar lá. Eu conheci gente do México, gente da Inglaterra, da Alemanha, de vários lugares da Europa. E isso foi muito bom para ainda conhecer gente de cultura ainda mais diferente e diversificar a nossa cultura e a nossa visão de mundo. E é um ponto muito legal em Albuquerque. Lidar com pessoas diferentes, com uma cultura diferente, acrescenta muito assim para a vida da gente. E ainda morar sozinho, longe assim de casa por 5 meses, é um desafio muito grande, que no começo a gente fica meio apreensivo, mas que depois a gente vai descobrindo, vai sabendo lidar com isso e é tudo um grande crescimento e é muito importante. Olha, eu tenho muita vontade de voltar para Albuquerque. Apesar de lá ser uma cidade parada e eu gostar muito assim de lugar agitado, eu gostei muito de lá. Ela é uma cidade que eu realmente tive um carinho e voltaria lá, tipo assim, hoje.
Beleza, estamos de volta e agora vamos para mais uma rodada de redes sociais com a Raíssa. E aí, Raíssa, o que tá pegando? Pois é, Chico, eu vou voltar na pergunta que a gente fez aqui. Se a pessoa se depara com uma questão difícil, se ela fica na questão ou se ela pula. A Stephanie Lohana falou assim: primeiramente eu entro em desespero, mas logo recupero a concentração e tento fazer. Não gosto de pular questões pelo nervosismo, podemos esquecer de fazê-las. Bom, Chico, ficar nervoso realmente é normal, né? Você está fazendo vestibular, é um curso que você quer fazer, mas eu acho que entrar em desespero não é um bom caminho, né? Eu não sei como foi você no vestibular. Eu lembro até uma história boa. Quando eu estava no vestibular, eu estava super nervoso também, mas é porque eu morava no interior de Minas e vim fazer prova aqui em Belo Horizonte. E tinha um jogo de futebol no Mineirão no mesmo dia da prova. Chegou no momento da prova, eu vi que não ia dar tempo de ir para o jogo, comecei a fazer a prova de qualquer jeito, estava na redação. E vai dar hora do jogo, deixa eu ir embora. Aí entreguei a redação, na hora que estava dando assim, o papel pro examinador, eu me toquei que não tinha colocado o título da redação. Aí, na época, eram 20 pontos que perdia por deixar a redação sem título. Aí já falei, nossa. Aí saí meio desanimado, fui pro jogo. E depois fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei assim, pô, vou perder minha aprovação por causa de uma bobagem. Fiquei remoendo aquilo até que saiu o resultado, fui aprovado e deu tudo certo, viu, mãe? Tá tudo tranquilo. Ano passado aconteceu isso com alguns torcedores cruzeirenses, que o Cruzeiro estava jogando no Mineirão, foi aquela confusão. Eu quero ir pro jogo, eu não quero ir pro jogo. Mas eu acho que a questão é fazer a prova com calma, vai dar tempo. Não pensa no jogo, pensa na prova agora, o jogo tem mais. Então, concentra, faz a prova direitinho, não esquece de fazer o título, né, Chico? Senão perde aí muitos pontos. É isso mesmo, Raíssa. Agora nós vamos, desculpa te interromper, nós vamos lá com o Felipe Jubilei, ele tá com o Márcio Schuffner. Vamos lá, Jubilei. Olá, Chico, boa tarde. Nesse dia de intenso calor e muita correria por parte dos candidatos, muita gente acaba saindo de casa sem comer, sem trazer água, essas coisas. E é por isso que o Marcinho está aqui, mais conhecido como Schuffner, para salvar a vida dos candidatos, né, Marcinho? Nós temos preparado aí para eles aí, Muita água, muito suco, vai hidratar o pessoal. O que mais saiu hoje, Marcinho? Muita água, muita mesmo. Nós vendemos hoje mais de 1.200 copos de água. Qual que é a preocupação da cantina com os alimentos perecíveis, essas coisas, para não estragar? Isso aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que pôr na geladeira, manter conservado em freezer para poder não estragar. Chocolate, no caso. Chocolate para não derreter, senão vira água, né? Tudo dentro do freezer. Nós viemos preparado para eles, mas todo o chocolate ficou tudo dentro do freezer. No final da prova, todo mundo sai com muita fome, muita sede, essas coisas. Tá preparado para a saída? Preparado, salgadinho para ele no especial ali da cantina. Muita coisa boa para eles comerem. Nesse calor, dia de vestibular, é um dia bom para o comerciante, não é não, Marcinho? Nossa senhora, o faturamento aumenta um pouco. Muito obrigado, Marcinho. Felipe Jubilei para o Conexão Vestibular. Valeu, Jubilei. Antes de chamar o intervalo, quero só mandar um beijo para a Dona Ione, uma telespectadora antiga nossa, uma das mais fiéis. Um beijo enorme para a senhora Dona Ione. E agora a gente vai para o nosso intervalo, não sai daí, a gente já volta.